Você anuncia sua empresa B2B no Google Ads, mas sente que os resultados não têm sido satisfatórios? Você tem atraído muitos curiosos, mas poucos compradores de fato? Pode ser que o problema das suas campanhas esteja na escolha correta das palavras-chave. E é justamente sobre esse assunto que nós vamos falar nesse vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Rosa, eu sou especialista em Google Ads e tenho uma agência de tráfego pago, a agência Suma Uma, que é ultra focada e especializada em anúncios no Google para os nossos clientes, principalmente clientes do mercado B2B. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho do coração de uma campanha, que são as palavras-chave. Como escolher corretamente as palavras-chave para uma campanha B2B? O que faz diferença nessa estratégia? Quais são algumas dicas que nós temos para esse assunto tão fundamental e tão essencial para o sucesso de uma campanha? Bom, em primeiro lugar, é importante a gente relembrar os conceitos diferentes que o mercado B2B tem para o mercado B2C. Já abordamos esse assunto em outros vídeos do canal, mas basicamente e principalmente, a diferença principal é que no mercado B2B, o volume de pesquisas é muito menor do que no mercado B2C. Pesquisas genéricas, informacionais, são muito maiores em termos de volume do que pesquisas de empresas que estão procurando por outras empresas. Então, nesse cenário, pessoal, é fundamental escolher as palavras-chave corretas, porque por meio das palavras-chave da sua campanha, você vai conseguir separar o que é tráfego B2B, o que te dá valor, do tráfego B2C que não tem valor, é irrelevante para a sua estratégia de campanhas no Google Ads. Então, escolher as palavras-chave é fundamental. Então, quais são alguns dos pilares, dos fundamentos principais para que a gente acerte na escolha de palavras-chave? O primeiro pilar que vamos abordar aqui é a seleção e as características de uma palavra-chave. Não pense que em uma campanha B2B é necessário ter muitas palavras-chave dentro de um grupo de anúncios ou dentro de uma campanha. Não é necessário isso. É melhor você focar em precisão, uma precisão cirúrgica da palavra-chave, do que em quantidade de palavras-chave dentro de um grupo de anúncios. Isso porque, como as pesquisas B2B elas têm a característica de serem mais específicas, é melhor que você tenha poucas palavras-chave no grupo de anúncios, mas que elas atinjam exatamente o público que você quer impactar. Então, primeira dica, tenha poucas palavras-chave por grupos de anúncios. E aí eu me refiro a talvez 5 palavras-chave, 8, 10. Mais do que isso já seria talvez necessário pensar em ter grupos de anúncios diferentes. Se você tiver em mente algo como 20 palavras-chave, 30 palavras-chave. Então pense pequeno em termos de palavras-chave para que você consiga ter um controle maior sobre o tipo de tráfego que está vindo daquelas palavras-chave que você selecionou. Algumas características importantes aí para uma palavra-chave. Nós recomendamos que elas sejam de cauda média, ou seja, que sejam compostas ali de algumas palavras. Geralmente, palavras-chave numa campanha que contém apenas uma palavra, normalmente são genéricas, são sem um sentido muito claro, costumam trazer tráfego desqualificado. Por outro lado, e aí pensando principalmente no mercado B2B, é preciso aumentar, estender um pouco mais o tamanho da cauda da sua palavra-chave para que você consiga a especificidade. É o que nós estamos falando aqui, né? Como ponto principal. É conseguir ser cirúrgico, ser específico. E, obviamente, para isso você vai precisar de mais do que uma palavra na expressão que vai compor a sua palavra-chave no Google Ads. Uma outra dica bem legal e que faz diferença é utilizar palavras-chave que contenham termos específicos daquele mercado para o qual você está anunciando. Por exemplo, expressões que aquele mercado conhece, ou jargões, ou algumas palavras bem típicas daquele mercado podem fazer diferença em uma palavra-chave. Novamente, nós estamos buscando com isso a especificação, a assertividade. Então, use mesmo jargões, expressões típicas do mercado, porque isso vai ser muito bom. Tenho aqui um exemplo prático, inclusive de um cliente que nós temos aqui em nossa agência, para que a gente consiga entender e visualizar bem aí esses conceitos que nós estamos passando, né, de composição da palavra-chave, assertividade e assim por diante. Trata-se de uma empresa, pessoal, de treinamento corporativo. É uma empresa que fornece treinamento para departamentos de venda, RH, consultoria estratégica
sobre diversos temas corporativos e assim por diante. Eu vou passar para vocês primeiro um exemplo ruim de palavra-chave e depois um exemplo bom. Como é que aquela mesma ideia que nós buscamos por meio daquela determinada palavra-chave pode se transformar num exemplo positivo de seleção de palavra-chave. Então, vamos ao primeiro exemplo. A palavra consultoria. Se ela for usada sozinha como uma palavra-chave, pessoal, ela não é uma palavra-chave boa. Por quê? Porque ela é muito ampla, genérica. Provavelmente você vai acabar atraindo para sua campanha cliques totalmente desqualificados, porque, veja, uma palavra-chave com uma palavra apenas e com um sentido muito genérico. Então, qual seria o outro lado da moeda? Qual seria uma palavra-chave boa com essa pegada, com esse sentido? Uma palavra-chave boa seria consultoria em planejamento estratégico. Ou, se a empresa fornecesse, por exemplo, consultoria em vendas, seria algo como consultoria para time de vendas. E assim por diante. Veja que essas palavras-chave consideradas boas, seria muito pouco provável que um consumidor final pesquisasse por elas. Veja que as características delas são mesmo de empresas que pesquisariam por isso. Então, são palavras-chave boas. Mais um exemplo: aumentar as vendas. Imagine que uma campanha B2B tem uma palavra-chave como essa. Muito genérica, palavra-chave ruim. Nós não recomendamos uma palavra-chave assim, aumentar as vendas, porque o usuário pode estar pesquisando por um curso, pode estar pesquisando por vídeos no YouTube, enfim, é muito amplo o leque que se abre com uma palavra-chave assim. Por outro lado, uma palavra boa com essa mesma linha, né, nessa mesma linha. Treinamento para gerentes de vendas. Tem todo sentido com a empresa que nós estamos anunciando, muito mais específica, muito mais assertiva. Essa sim seria uma palavra-chave boa. Mais um terceiro exemplo. A palavra apenas treinamentos. Treinamentos, palavra-chave ruim. Muito ampla, mesmas características negativas das palavras-chave anteriores que estavam ali na seção de palavras-chave ruins. Mas em contrapartida, a palavra-chave treinamento e desenvolvimento de pessoas, ela é muito mais específica do que apenas treinamentos e ela atinge o público que a minha empresa ali que eu estou anunciando quer atingir, treinamento e desenvolvimento de pessoas. Então, espero que por esses exemplos de palavras-chave ruins e palavras-chave boas, tenha dado para entender aí o que nós queremos quando a gente escolhe palavras-chave para o mercado B2B. Agora, uma nota de cautela aqui, um cuidado a ser tomado. Não adianta querermos palavras-chave extremamente específicas com uma cauda muito longa, porque elas não vão rodar na campanha. Eu tenho aqui também alguns exemplos seguindo o mesmo padrão aí da empresa de treinamentos corporativos. Uma palavra-chave talvez que seria muito valiosa para essa empresa seria treinamento corporativo de 30 dias para líderes de recursos humanos. Não seria ótimo essa palavra-chave atrair exatamente esse público para a empresa que estamos anunciando? Seria ótimo. No entanto, como ela é altamente específica, ela tem uma cauda muito longa, é bem provável que você vai ver lá um aviso vermelho dizendo assim: não qualificada, baixo volume de pesquisas. Por que isso acontece? Porque o Google se restringe a exibir anúncios apenas para palavras-chave que têm um mínimo de volume de pesquisas. Ou seja, em casos extremos em que nós procuramos utilizar uma palavra-chave de cauda muito longa, é bem provável que a gente vai cair nessa situação, de que ela não vai rodar anúncios porque ela tem um volume muito baixo de pesquisas. E também nessa mesma linha de raciocínio, pessoal, não adianta utilizarmos apenas algumas palavras-chave na campanha e essas poucas palavras-chave terem um volume muito pequeno de pesquisas. Por exemplo, motivação para metas de vendas. O número médio de pesquisas para essa palavra-chave é cerca de 10 pesquisas mensais. Se eu tiver outras palavras-chave ali no meu grupo de anúncios ou campanha, que também tem um volume muito pequeno, 10 buscas mensais, 20 buscas mensais ou algo assim, a tendência é que eu rode pouco tráfego para essas palavras-chave e aquele pouco tráfego que eu rodar, ele vai ser muito caro de adquirir. O CPC vai ser altíssimo, o custo por conversão, então, nem se fala, porque são todas palavras-chave de baixo volume. Quanto menos volume a gente tem, mais caro fica a campanha no Google Ads. Ou seja, procure ser assertivo,
Procure ser específico em suas palavras-chave, mas não tanto a ponto de estrangular o tráfego ou sufocar o tráfego, porque isso também não seria muito bom para sua campanha. Qual é uma forma de descobrirmos o volume das palavras-chave, o volume de pesquisa mensal que cada palavra-chave tem ali no Google, por meio do planejador de palavras-chave. Basta ir ali em ferramentas, planejadores, e ali você vai ter o planejador de palavras-chave. Por meio dessa ferramenta do Google, você vai conseguir ver qual é o volume médio mensal para cada palavra-chave que você selecionar ali. Recomendamos que você faça isso porque se você tiver ali no planejador de palavras-chave volume zero, se você inserir aquela palavra-chave na sua campanha, aí vem o aviso, né? Não qualificada, baixo volume de pesquisas. Então, se antecipe, vá até o planejador de palavra-chave e faça ali uma análise das palavras-chave que você pensa utilizar na sua campanha. Bom, esse é o primeiro pilar fundamental para que se escolha bem as palavras-chave da sua campanha B2B. Pensar na estrutura dela, pensar na especificidade, na assertividade da palavra-chave, isso é muito importante. Mas a segunda coisa que não se pode errar ao escolher palavras-chave para campanhas B2B é o tipo de correspondência que vai ser ali escolhido para cada palavra-chave. O que nós recomendamos? Nós recomendamos o uso de correspondência de frase, principalmente no início de uma campanha. A correspondência de frase, como já dissemos em outros vídeos, ela não é tão restritiva, ela não é tão rédea curta. Por outro lado, ela também não é muito ampla, muito solta. Ou seja, a correspondência de frase, por ser ali uma correspondência média, em que o Google tem rédeas médias, por assim dizer, né? Ela vai te ajudar a controlar melhor o tráfego e vai ser um excelente ponto de partida para as suas campanhas. Então, escolha corretamente as palavras-chave, mas também coloque essas palavras-chave num tipo de correspondência que seja adequado para o mercado B2B. Além dessas coisas, pessoal, citamos aqui também a importância de você ter uma estrutura de campanha muito clara e bastante assertiva. Me refiro a isso, a maneira com que você vai estruturar, ou já estruturou, os seus grupos de anúncios, as suas campanhas dentro da sua conta. Tudo isso vai fazer diferença também. E um outro lembrete importante é com relação à negativação das palavras-chave. O mercado B2B exige que nós sejamos bem agressivos com relação à negativação de palavras-chave. Então, negative bastante, veja os seus termos de pesquisa regularmente, para que dali você tire insights para negativar novas palavras-chave. Isso vai ajudar a purificar o tráfego vindo ali das suas campanhas. Então, pessoal, em resumo, a escolha de palavras-chave para uma campanha B2B, ela precisa ser muito cirúrgica. Você realmente precisa parar para pensar de modo estratégico na escolha de cada palavra-chave. Mas se você aplicar essas dicas que nós demos aqui nesse vídeo, provavelmente você vai conseguir sucesso na escolha das suas palavras-chave. Se você tiver alguma outra dica que gostaria de compartilhar conosco, fique à vontade em escrever para nós aí nos comentários. Nós gostamos muito quando nossa audiência deixa aí para nós os comentários. Se você tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, também pode deixar nos comentários, nós vamos fazer de tudo para responder. Ou você pode nos escrever um e-mail. Na descrição do vídeo você encontra aí as informações de contato aqui da minha agência, a Agência Suma 1. Além disso, nós também fornecemos consultorias, gestão de contas em Google Ads. Caso você tenha interesse, não deixe de conversar com o nosso time comercial para saber mais informações sobre isso, beleza? Pessoal, um abração, até o próximo vídeo.